Olá, boa noite. Mais um episódio do nosso querido Poder do Agora. Somos consciência, somos presença. Antes da gente começar, hoje quero ler bastante aqui do livro, né? Porque a gente teve algumas explicações, vocês assistiram às outras aulas, né? Primeiro a gente falou dos chakras, depois a gente falou desses níveis de consciência que são alicerces e as bases importantes para a gente conseguir entender bastante o conteúdo desse livro. Porém, hoje, eu gostaria até de compartilhar com vocês uma experiência que eu e o Jai a gente vem tendo há alguns poucos dias, meses, né, agora, que vem surgindo e isso está ficando cada vez mais claro para a gente, né? Essa coisa do ego e do ser. Existem duas coisas que a gente precisa compreender nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada: a natureza do ego e a natureza do ser. Quando a gente consegue perceber, ter uma percepção muito clara desses dois componentes em nós, nós vamos conseguindo aos poucos descortinando. E uma coisa que tem ficado cada vez mais claro para a gente, né, para mim, para o Jaya, diante dos estudos, das meditações que a gente faz, é que esse processo espiritual, ele tem muito a ver com essa dissolução do ego. Não numa morte do ego, mas quando a gente consegue pegar esse ego, que é esse ser individualizado, essa consciência individualizada nossa, que passa por processos de coberturas, como que a gente consegue fazer com que ele fique mais permeável, onde o ser comece a atuar e esse ego fique só na parte da individualidade, digamos assim. E a gente vem passando por alguns processos de meditação e pensando sobre determinadas coisas do nosso cotidiano, o que faz com que a gente se apegue a esse eu que nem sequer existe. Então a gente vem meditando muito sobre as palavras. E aí teve um momento que eu falei assim. Eu estava escutando um áudio que se chama como é que é? O Poder Infinito? Caminho Infinito. E aí teve uma época na minha vida que eu escutei por 3 meses esse audiobook, Caminho Infinito. Ele e Praticando a Presença. Eu escutava e eu falava, gente, não é possível que lá atrás eu escutei tudo isso e não entendia tudo isso. E hoje, reescutando isso, as coisas foram ficando tão claras, e aí eu consegui entender que essa formatação desse ego, desse falso eu, está muito próximo das palavras, da cognição que nós absorvemos e daquilo que nós falamos para a gente. Então, nós temos na Bíblia, no início era o Verbo. E o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez osso. Então, como que a palavra tem poder de nos formatar? Como que a palavra não só ouvida, mas como a palavra que está sendo dita a partir de nós mesmos, passa a fazer parte, passa às vezes ser o nosso ser, entende? Então, a coisa do ego, desse falso eu, ele precisa ser diluído, ele precisa ser fragmentado, ele precisa ser compreendido. À medida que nós vamos conseguindo cada vez mais estabelecer o ser em nós, para isso precisamos entender o que é o ser e o que é esse falso ego,
À medida que nós vamos avançando e conhecendo as naturezas, as pequenas nuances, nós vamos nos colocando através de falas internas, de processos internos, onde nós vamos nos conseguindo nos estabelecer cada vez mais nessa plataforma do ser. Onde qual era o grande dilema comigo, né? Por exemplo, vocês vão conseguir compreender agora nitidamente. Quando, lá no Caminho Infinito, desse livro do Caminho Infinito, quando ele fala Deus, o que que acontecia quando ele falava Deus? Na minha mente, Deus tinha uma configuração. Na minha mente, Deus tinha uma configuração como sendo um senhor barbudo ou um ser que estava num outro lugar, muito separado de mim, muito longe de mim, onde eu precisava amar algo que eu não via e que eu também não sentia essa presença, entende? Mas que alguém havia me dito que existia. Então, todas as vezes que ele falava a Deus, parecia que essa forma vinha na minha mente. E o mais interessante é que aqui no livro, no Poder do Agora, a pessoa que faz a pergunta para o Eckhart, ele fala exatamente isso, né? Quando você diz o ser, você quer dizer Deus, e por que que você não diz Deus? Aí ele fala que Deus já está tão cheio de significados que ele prefere usar a palavra ser. Então, hoje, eu consigo entender esse ser a partir do pouco que eu conheço sobre o ser consciência. E o ser abre muitas portas para a gente conseguir compreender e sentir a presença do ser realmente em nós, esse ser que sempre é. E aí a gente consegue fazer essa, digamos, uma comparação, uma observação, e a gente consegue perceber nitidamente quando nós estaremos num processo de vivenciar uma experiência na plataforma do ser e uma experiência na plataforma desse falso eu, desse pequeno eu. E o processo espiritual, gente, a chave está aí. No momento em que nós conseguimos dissolver esse pequeno eu e começar a entrar nessa plataforma de quem nós verdadeiramente somos e deixar o espírito atuar em nós, nós vamos conseguir ter uma visão muito clara. E aí eu vou intercalar com vocês, não vai ser hoje, mas na próxima aula nós vamos começar a intercalar com algumas passagens do Praticando a Presença, do Joel Goldsmith, que é o mesmo autor do Caminho Infinito, para que a gente possa ter essa prática da presença realmente. E hoje eu consigo ver assim nitidamente, claramente, para que a gente tenha definido que todas as vezes que nós usarmos a palavra Deus, é o ser em nós, é esse ser real que já existe em nós, é essa partícula de consciência que já somos, que todos nós somos. E com isso, a gente também pode melhorar o nosso diálogo interno e todas as coisas que nós fazemos e falamos e repetimos. Quando nós começarmos a entender exatamente, aqui no Poder do Agora, nós vamos entender muito a natureza do falso eu, do que ele se alimenta, como ele se expressa, como ele se movimenta. E lá no Praticando a Presença, nós vamos entender a natureza do ser, do que ele se alimenta, como ele se movimenta, entende? Então, acho que vai ser legal a gente fazer esse paralelo para que a gente possa cada vez mais nos sentirmos inspirados em integrar esse pequeno eu no nosso grande eu, ok? Então, vamos começar com o pequeno eu. Hoje o tema é libertando-se da sua mente. O que você quer dizer exatamente por observar o pensador?
Eckhart responde: quando alguém vai ao médico e diz, ouço uma voz dentro da minha cabeça, provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da sua cabeça. Olha como eu falei do som, hein? São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas, falando sem parar, ou resmungando consigo mesmas. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com outras pessoas normais, exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Parem para pensar se não é exatamente isso que acontece o tempo todo na nossa mente. Neste último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal e com resultados desfavoráveis. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos. Desculpa, peraí, me perdi aqui. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e pune sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo nesse exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente a padrões repetitivos de pensamentos. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso o que quero dizer com observar o pensador. Observar o pensador. É um outro modo de dizer o seguinte: ouça a voz da sua cabeça, esteja lá presente, como uma testemunha. Percebe que aí a gente já consegue ter uma distinção de algo que está observando a mente. Olha que interessante. Se a gente, ao invés de se identificar com aquele processo mental, dar uma pausa e realmente nos perguntarmos o que é isso, quem está falando essas coisas, e olhar para a mente, deixar ver o que ela está tagarelando. Olha como a gente consegue
ter um certo distanciamento, observar o pensador. E esse pensador é exatamente esse eguinho, esse falso eu, entende? Porque ele não tem todas as respostas, então ele precisa ficar articulando, julgando, conjecturando. Aí ele vai no passado, ele vai no futuro. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, entende? Percebe? Então você consegue dar uma pausa nesse sentido, somente por observar essa mente respirando, conseguindo encontrar o seu eixo na respiração e observando esses pensamentos, sabe? Então, até aqui a gente já está conseguindo descobrir um pouco da natureza desse pequeno eu, ok? Seja imparcial ao ouvir a voz. Não julgue nada, do tipo, ai, para que que eu estou tendo esse pensamento? Por que que eu estou pensando nisso? Não, fica ali, observando. Não julgue ou condene o que você ouve, porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá: lá está a voz e aqui estou eu. Ouvindo-a, observando-a, sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um pano além da mente. De um ponto, desculpa, além da mente. É como se algo surge ali naquele momento para observar aquilo. Entende? É uma técnica, né? É uma prática. Quer dizer, não é uma técnica, é uma prática que cada um vai conseguindo aos pouquinhos fazer isso. Meio que de repente, no meio daquela confusão mental, daquela barulheira, caramba, como eu tô barulhento, sabe? Se observar como eu tô barulhento internamente. Não estou pausando. Olha quanta coisa que está vindo aqui. Vou olhar para isso. Olha, tenta não julgar, porque quem julga é esse falso eu. Quem diz que está certo ou que está errado é esse falso eu. E aí, quando você você dá esse distanciamento, é esse ser que está colocando a luz. Aí a mente vai apaziguando, ela começa a não ter mais tanta energia, porque a energia está exatamente nesse observador. Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente, não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser. Olha que legal! Que normalmente é encoberto pela mente. Então, esse ser que nós já somos, qual o impeditivo para que ele realmente se estabeleça em nós?
se faça presente? Só o nosso campo perceptivo. Quando nós damos essa brechinha para ele incorporar, digamos assim, né, para ele poder estar e ser através de uma pausa e só um processo mesmo de observação. Você começa a sentir a sua presença. O que que estamos descobrindo uma natureza do ser aqui. A presença, estar nesse estado de presença em ser, ela já te traz uma calma, uma serenidade. Então, se por um lado você tem pensamentos compulsivos e você ganha um espaço, entra num estado de serenidade, você já sabe, a natureza do ser é serenidade. Então, aí você já consegue perceber as duas nuances, entende? Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificando, vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Mais uma natureza, mais uma propriedade, digamos assim, do ser. Alegria. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. Olha que interessante. Aqui nós conseguimos perceber nitidamente os movimentos do falso eu e os movimentos do ser. Nas duas formas existem movimentos, existe muita vitalidade. É que a gente acha que não tem vitalidade, para conseguir essa harmonia tem que estar totalmente zen, né? Não é isso. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas. Estamos presentes por inteiro. Olha que interessante. É um estado pleno de observação, mas é um observador neutro. Essa presença que aplaca esse pensamento é você estar atento a cada movimento que vem para você. Como que você responde? Responde apenas com presença. Qual a diferença disso? Muitas vezes nós somos reativos às coisas que nos vêm. Sei lá, vem algo para ser feito num determinado momento, pensa, sua mente está vagando, você gostaria de estar fazendo outra coisa, ou você está com horário para fazer alguma coisa, você não está na presença naquele momento, entende? Então, o que que você faz? Você está sempre reagindo. E esse que reage às situações da vida sem estado de presença, o que que acontece? Ele está agindo e reagindo nesse pequeno eu. Porque o ser, ele sabe exatamente o que tem que ser feito naquele momento. Mas se você não está na presença do ser, o tempo todo é o seu ego agindo. Então, são discussões, são conflitos. Você está no passado, você está ansioso no futuro. E aí, às vezes, nos machucamos, percebe? Os acidentes acontecem. Às vezes, damos uma fala truncada para alguém, entende? As pessoas não sabem nem por quê, porque não estamos no estado de presença. O estado de presença não abre espaço para passado e nem futuro, percebam? Esse é o ser ali. Então, no ser, você consegue nitidamente agir de forma calma, pacífica e alegre. Já tem três atributos aí do ser. No falso eu, é esse tumulto, essa mistura de passado e de futuro. Porque estamos identificados, esse falso eu é identificado com a mente. Ele não é identificado
com a presença? Ele está identificado com o tempo. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante. É só para vocês conseguirem captar essa mensagem aqui agora. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas. Estamos presentes por inteiro. Isso é o que o Jaya também fala do Dharma, né? Aqui a gente conseguiu entender muito legal. Ele fala, o Dharma é a potência no ato de presença. Sua potência no ato de presença. Olha que interessante. Todo o potencial do ser em estado de presença atua, não é mais o falso eu. E o falso eu, ele é dotado de pouquíssimas potências. O falso eu, ele vai atuar de acordo com o que ele tem de memória, de acordo com aquilo que ele aprendeu, de acordo com aquilo que ele captou, de acordo com aquilo que ele acha correto, certo e errado. O ser não, o ser é o abrangente, é a inteligência suprema. Então, o Dharma sendo a sua potência no estado de presença, olha como muda tudo. Quer dizer que se você estiver sempre na presença do ser que você é ele atuando. É o Espírito, é Deus, é a fonte criativa, é a consciência atuando. Entende? E aí estamos sempre no Dharma. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área da mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta, e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior que você. Olha isso, gente. É tão legal a gente conseguir desvendar os nossos mistérios, saber quem nós verdadeiramente somos e como estamos atuando. Por exemplo, às vezes nós fazemos alguma coisa, a grande maioria das vezes, né? E às vezes precisa ser refeito, porque ou não estávamos atentos, ou não estávamos querendo estar ali, ou existia uma desagradabilidade interna onde você não estava coerente com aquela ação, você não estava fazendo aquela ação de forma coerente com o seu ser. E aí, o que que acontece? A gente experimenta as coisas do ego, do falso eu, a gente não experimenta o ser em nós atuando. Nós somos um veículo para essa consciência, estamos no campo da experiência, mas para que ele experimente através de nós, precisamos estar nesse estado de presença. Precisamos, a todo momento, aqui e agora. Aqui e agora. Não tem nada para mudar lá no passado. Não tem nada para projetar no futuro. As coisas estão vindo aqui agora. Nesse momento é foco, é presteza, é potência. Percebe? E se a gente estiver assim, as coisas vêm e fluem. E parece que o nosso feito vai ser assim 10.000 vezes melhor do que se a gente estivesse articulando ou fazendo cálculos para as coisas, sabe? Porque é a totalidade do ser ali, é a consciência, a inteligência perfeita atuando.
Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Lembra, você está ali presente porque medite, é o ser te dizendo, né? E você sentindo, experienciando aquilo, a sua respiração, você sentindo o seu barulho interno, né? Às vezes acontece, eu expliquei para vocês a coisa do som também, aquele som interno. Quando a gente vai fazer uma praticazinha bem legal também. Na vida diária, isso está falando do momento de meditação, agora vamos para o dia a dia, né? Na vida diária, é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou, quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos, depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir, sem errar, o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Então, são coisas simples que nós podemos fazer. E é uma prática a todo momento, a todo instante. Se auto-observar, se perceber nesse fluxo contínuo do que a vida está trazendo para você. Eu gosto de fazer da seguinte forma, gente. É bem legal. Tudo que vier para você naquele momento, tenta resolver naquela hora. Às vezes é difícil, porque a demanda é muito grande. Mas, por exemplo, você recebeu uma mensagem de alguém pedindo você para mandar uma mensagem para alguém. Faça naquele momento. Você lembrou de fazer alguma coisa? Ah, depois eu faço isso. Não, vai lá e faz naquele momento. Lembra? Potência no ato de presença. No final do dia, vocês vão ver como vai sobrar tempo. O problema é que a gente lembra de fazer uma coisa, deixa para depois, daqui a pouco vem outra coisa para fazer e a gente nunca está na presença. Percebam? Então, se todas as vezes que a gente vier uma demanda, a gente cumprir com aquilo que está sendo solicitado da gente, não vai ter espaço nem para ficar pensando em passado ou projetando o futuro. Percebam que cada milésimo de segundo é uma experiência nova que está vindo para você. E cada momento é o momento de você realizar seu Dharma, estar em presença, realizar sua potência.
o quanto você está amando nesse momento, o quanto você está agradável fazendo aquilo, o quanto você está executando aquilo com todo o seu ser, com toda a sua potencialidade, porque nós somos isso, potencialidades. E assim, você percebe que tudo se arrasta para as pessoas, sabe? Às vezes você é mal atendido, porque a pessoa pega uma pessoa para atender, não faz aquilo que tem que ser feito da maneira correta. Se ela fizesse com cada ser que chegasse na porta dela ou no guichê dela, aonde ela tiver, o que ela tiver que fazer, e fizer com essa presença, não sou eu quem faço, eu faço eu, esse pequeno eu, mas é esse ser muito maior que eu ali executando e vivenciando essa experiência. É um fluir, sabe? A inteligência aparece, a coisa flui, e você não tem tempo nem para julgamento. Pô, fulano devia ter feito isso. Não, tá ali, caiu no seu campo. Abraça, faz aquilo e pronto, vamos embora. E se você não pode fazer, também solta. Ah, eu devia ter feito. Não. Se você não pode fazer no ato de presença, solta, delega. Mas isso é um constante, entende? Nós precisamos, e a cada momento da nossa vida. Uma outra coisa que eu também costumo usar, que os pensamentos, eles são como roupas. É igual, é o que eu falo que é o karma, e Cartola fala que é isso, né? Que o karma é quando você veste uma forma pensamento, e aí você renasce naquela forma pensamento. Um julgamento, uma autocrítica, até uma crítica aos outros. Lá na prática da presença, nós vamos entender bem essa coisa do sei, por que que a gente não tem que criticar os outros, né? Mas voltando para cá, como que você pode não vestir mais essa roupa, não ficar renascendo? Não está gerando karma. O que que é isso? A gente simplesmente, eu falo para mim mesma, eu falo, não vou renascer nesse pensamento, não vou renascer nesse pensamento. Ele se esvai, ele vai embora. Eu falo umas duas, às vezes três vezes. Sabe, não vou renascer nesse pensamento. Às vezes um pensamento de escassez, alguma coisa que você ficou chateado, não renasça nele, tira essa roupa na hora, sabe? E assim você vai podendo utilizar umas coisas suas mesmo. Não pensa que é maluquice, não. Porque é seu, tá vindo de você, é uma inspiração para você. Faz esse processo. Presença constante. E outra coisa, toda hora se tocar. Nossa, estava dirigindo. Quantas vezes nós estamos dirigindo, a gente não viu, alguém está do seu lado, você viu isso assim? Não, não vi. Não vi, porque a gente estava, olha, conectado com o pensamento, não estava na presença, viajando, observando a paisagem e tal, ou escutando uma coisa legal, né, para a gente se regular, se autorregular. Então, é prático, sabe? Ser espiritual é isso, porque é o que você é espiritual. No ritual da vida, como você age, essas duas potências, do masculino e feminino que está atuando em você, que é esse movimento. Entende? Esse pi é o que gera esse movimento energético. Mas o que você é observar essa energia de movimento, entra nesse fluxo da energia do movimento, mas com o que você é verdadeiramente, no seu ser. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Acabei de falar agora, não vou vestir essa roupa, não vou renascer nesse pensamento. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso acontece comigo também. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente.
pois o seu eu interior não depende dela. Hoje aconteceu comigo agora, eu tô com um problema aqui com a minha mãe, quer dizer, tô com um problema não, tô com um desfecho aqui para desvendar com a minha mãe. E aí eu me peguei pensando e tal, eu comecei a dar uma gargalhada no carro, o Jair falou, o que foi, baby? Eu falei assim, tô rindo da minha mente. Se eu acho que eu vou conseguir resolver alguma coisa com esse pequeno potencial aqui, cara, tô louca, né? Então tava rindo da minha mente, tava rindo de mim. E aí eu soltei, relaxei, falei, vai dar tudo certo, porque a coisa vai acontecer, sabe? Eu tava jogando minha energia nisso. E realmente a coisa ficou mais clara. 5 minutinhos que eu sentei aqui, eu falei, é isso, pronto. E é assim mesmo, gente. A gente tem que praticar e sentir, tá? Iluminação, elevando-se acima do pensamento. O pensamento não é indispensável para sobrevivermos neste mundo? O cara perguntou, né? Está indagando. Eckhart responde: nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80 a 90% dos pensamentos não só são repetitivos e mas por inúteis, mas por conta de uma natureza frequentemente negativa. São também nocivos. Observe sua mente e verificará como isso é verdade. E é, gente. Eu falei para vocês, eu estava pensando só coisa, isso não é bom, ai, vai ficar ruim. É só negativo e nocivo. Observe sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício. O que caracteriza um vício? Simplesmente não temos mais a opção de parar. Olha que interessante. O vício parece mais forte do que nós. Proporciona ainda uma falsa sensação de prazer, um prazer que quase sempre se transforma em sofrimento. Pensamento compulsivo é um vício. Olha que interessante. E é verdade. Você vê que ele pergunta aqui: o pensamento não é indispensável para sobrevivermos neste mundo? Descartes está dizendo que não. Essa pergunta é boa. Por que temos de ser viciados em pensar? Olha o que Descartes responde. Porque estamos identificados com esse processo, já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade de nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantidos através do pensar constante. Ou seja, mais uma natureza do ego. O ego se identifica com o ato de pensar. Se você não pensa, você não existe. Para ele poder existir, para você fortalecer o ego, precisa ficar pensando. Essa é a forma de energia do ego. Ele se alimenta de pensamentos. Percebe?
Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantida através do pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Criado. Ego não existe, não tem consistência, ele não é real. É algo que a gente se identifica com os nossos processos mentais e acha que isso sou eu, isso me define. Esses processos, tudo aquilo que eu tenho de pensamento como ideia, é certo, é errado, é bom, é ruim, isso é o eu. Mas esse eu é criado, ele não é real, ele não existe. Percebam? Para o ego, o, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém, e se projeta no futuro para assegurar a continuação de sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz, em paz. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado. Ou então reduz o presente a um meio para obter o fim desejado. Um fim que consiste em um futuro projetado pela mente. Observe sua mente e verá que é assim que ela funciona. É mais ou menos assim, não, eu estou aqui, mas o meu negócio é o objetivo lá na frente. E esse lá na frente também está na sua mente, porque você nem está vendo esse lá na frente. E aí vivemos mal no presente, estamos desagradáveis, irritados, porque isso aqui que eu estou fazendo é só para conseguir algo lá na frente. Ou então, eu sou um pobre coitado porque eu sofri isso, sofri aquilo, aquilo outro. Você entende? Alguém fez isso comigo. Então, o presente é insuportável para o ego. Ele não vive no presente. O presente é o lugar do ser. Só o ser está em estado de presente constante. Porque, em poucas palavras, gente, é mais ou menos assim, ó. Vou usar a palavra Deus agora, tá? Mas não é aquele Deus velhinho, é aquele Deus consciência que somos cada um de nós. É o ser. É como se, para que Deus pudesse criar, ele só cria no presente, não agora. Ele está criando constantemente. Então, é preciso que as coisas venham, o movimento venha, a energia venha, para que ele possa criar naquele momento. Só que se eu não estou no estado de presença, estou lá no ego, pensando no passado e nem no futuro, projetando um futuro, aquele presente ali não está me possibilitando uma criação. Percebe? Porque Deus cria o tempo todo. O que que Deus faz? Ele cria, 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 porque é infinito. Então, vem as coisas para a gente poder criar. Nós, como essa parte de consciência, essa parte de Deus, estamos criando o tempo todo, desenvolvendo o nosso potencial. Então, é igual uma planta, né? Uma árvore, ela está o tempo todo ali, ó, transbordando o seu potencial. A cada dia que vem a chuva, que vem o sol, que vem o vento, então ela está ali, transbordando o seu potencial. Olha que interessante, estão o tempo todo no ato de presença. É o ser que está ali, se projetando para o mundo. Assim devemos ser nós.
sabe? Então, se nós estivéssemos sempre nesse estado de ser, nesse estado de presença e de potência, cocriação o tempo todo, isso faria da vida ser muito mais valiosa e mais maravilhosa, entende? Então, vamos continuar. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total imersão da verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. Acho que eu já li isso tudo, né? Já li. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele. Ah, já li isso também, gente, estou perdida aqui, peraí. Ah, já sei, achei. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente, enquanto estiver identificado com a mente. Aí o cara está falando, tá? Que ele vai falar: não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar. Não me importo em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado, mas não quero perder esse dom, que considero o bem mais precioso que temos. Ó, o ego lá. Sem ele, seríamos apenas mais uma espécie animal. Está defendendo, né? A coisa do pensar e tudo mais. Aí o Eckhart responde: o predomínio da mente é apenas um estágio da evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio. Então, ele está dizendo isso que ele considera super importante. Eckhart fala, isso é só um estágio. E ele fala lá atrás, que eu esqueci até de falar, mas é bom reforçar aqui, ele diz o seguinte: a mente é uma ferramenta, ela deve ser usada apropriadamente. Então, vem uma circunstância, vem uma situação, você utiliza ela e ela é para isso. É o veículo para você, através dela, o espírito atua e aí você faz o que tem que ser feito naquele momento. Mas se você parou de fazer aquilo e você fica o tempo todo, né, maquinando aquela mente, né, girando, parecendo a louca da panela, o que que acontece? Você está identificado com aquela mente, o ser não age, as coisas vêm para você naquele momento presente, você não está presente, você não atua, entende? Ele responde: o predomínio da mente é apenas um estágio da evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio. Senão, seremos destruídos pela mente, que se transformou em um monstro. Gente, é verdade. Eu estou com uma mãe idosa, eu tenho ido a asilos, né, a lugares assim. Semana passada eu fui lá tratar os velhinhos, e é assim, tem pessoas de 60 anos lá. Nem estão tão velhos, nem estão tão velhos. A mente está mastigando. A mente está fazendo da pessoa igual um papel e jogando no lixo. A grande maioria sofre da mente. Eu posso, assim, assegurar isso para vocês. Eu convivo com isso, eu trato, ajudo as pessoas nesse ponto. Então, olha como isso é importante. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento. Depois ele vai identificar aqui o nível do pensamento e o nível da consciência. Mais na frente ele fala sobre isso, é bem legal. E não ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim,
utilizando nossas mentes com objetivos práticos. Não ouvimos mais o diálogo interno, involuntário, e sentimos uma enorme serenidade interior. Quando usamos de fato nossas mentes, e em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas quando, por exemplo, ataca outras mentes e se defende delas. Coleta, armazena e analisa uma informação, mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativa. Não porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Não foi a mente nem o pensamento que criou o milagre da vida ou nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a da mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando. Como uma simples célula humana que mede 1/1000 de 25,4 milímetros pode conter instruções dentro do DNA. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a esse respeito. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve, então, a alguma coisa maior do que ela mesma. Gente, é complicado isso, né? Porque são hábitos. A gente já está tão acostumado a isso, e eu não sei se foi na primeira ou na segunda. Ah, foi na primeira aula que eu falei sobre os saberes, os tipos de conhecimentos. Nós precisamos ter esses 5 tipos de conhecimento, que estão relacionados aos elementos, lembra? Pensamento racional, que é aquele pensamento que fala quem você é, destrincha, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, encontrar esse nosso centro, não transitar mais entre esses dois ou esses vários eus que circundam a nossa mente. Depois nós temos um conhecimento que a gente chama de conhecimento silencioso,
Depois nós temos um conhecimento que é a parte da meditação, de se ouvir, de se perceber. Nós temos um conhecimento agora emocional, onde a gente começa a sentir essas energias em nós, o que elas desencadeiam em nós e como ela está conectada ao nosso processo de pensamento e de mente. Depois nós temos uma mente que a gente chama de mente prática, né? Que é essa mente que estuda, que trabalha, que executa, que faz conta. Depois nós temos um conhecimento relacional, que está relacionado aos relacionamentos. Então, nós precisamos desenvolver esses 5 conhecimentos. Como que isso é importante? Entende? Então, o conhecimento silencioso é um deles. Deixa eu ver as horas aqui. Nossa, 8h32. Então, o conhecimento silencioso também é um deles. Hoje eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muita coisa, né? Já estamos há 1 hora aqui. Então, o que que fica aqui bem claro para a gente? Eu acho que a gente está começando a desvendar um pouco essa natureza desse falso eu, de como ele se alimenta, do que ele se nutre. E para que a gente possa, um pouquinho mais na frente, quando a gente começar a estudar a natureza do ser, a gente querer ficar nessa plataforma, gente, porque quando você começa a sentir e ter essa percepção da potência no ato de presença, ele acabou de chegar aqui, o meu ídolo. A potência no ato de presença, vocês vão ver o quão maravilhoso, e a todo momento a gente pensa, caramba, não fui potente porque não estava em presença. Estava pensando em alguma coisa, estava querendo fazer outra coisa. E assim, é cada momento do seu dia. Vai fazer um almoço, vai fazer uma comida, sabe? Coloca sua presença ali naquela comida, observando, agradecendo, né? Vendo a magnificência de cada alimento, de cada grão, de cada planta daquela, sabe? Não deixe os pensamentos tomar você. Sabe, às vezes está ali cozinhando e pensando na coisa que tem que fazer daí a 1 hora, 2 horas, sei lá o quê. Não, vamos tentar colocar é, é, o nosso ser em todo o nosso momento do dia. E um pouco mais lá na frente, agora ainda está cedo, mas vocês vão quase que concordar comigo. Quando a gente consegue perceber que era o ego falando, baseado naquilo que o pai disse, que o avô disse, que a cultura disse, que alguém disse para você e você está repetindo. Vamos começar a entrar num processo de eu sou consciência. Por isso que essa meditação aí é importante, para que a gente possa começar a fazer até o nosso diálogo interno e repetir para a gente, sabe? Por exemplo, eu todo dia de manhã eu gosto de fazer minha oração. Nós viemos de uma cultura onde a gente, né, tem o hábito de orar. Então, essa minha oração mudou completamente, porque a partir dela eu hoje começo o meu dia onde eu sei quem sou, por mais que eu ainda não saiba, mas eu afirmo para mim. Então, a palavra, ela se fez carne, o verbo se fez carne. Então, essa palavra é muito importante. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, eu, quando eu acordo de manhã, eu simplesmente falo da seguinte forma: fonte criativa, o meu ser infinito, que eu esteja na sua presença por todo o meu dia, que eu possa estar sendo um veículo perfeito do Espírito a cada milésimo de segundo, levando paz, amor, nutrição, beleza, satisfação das necessidades para todo o meu campo e para quem quer que eu encontre. Porque eu sou consciência, eu sou tudo que sou. Eu sou amor, eu sou vida e eternidade, eu sou abundância, eu sou verdade. Entende? Então, olha, se você faz uma oração dessa de manhã,
Aí, durante o dia, quando você dá aquelas deslizadas assim do ego, sabe? Você retoma, você fala: caramba, esse não sou eu, isso é outra pessoa que está se apoderando de mim. Não vou vestir essa roupa, não vou entrar, não vou nascer de novo. Eu sou eterno, não preciso ficar nascendo e renascendo em pensamentos, em ideias, em contradições. Então, para que vocês possam fazer esse processo, eu agora comecei uma outra meditaçãozinha também que ficou legal. Eu sento, né, fecho meu olhinho, fico me concentrando aqui naquele zumbidinho que tem no seu ouvido, volta, sabe? Sua respiração, sua concentração para esse zumbidinho, é super gostoso, fica lá, e aí eu vou fazendo o eu sou, sabe? Conforme eu inspiro, eu mentalizo o eu, conforme eu exalo, eu mentalizo o sou, sabe? Eu sou. Até isso ir se aprimorando em nós. E isso é a nossa fala interna. Então, a consciência, ela se abre em nós. Quando nós admitimos, nós não pedimos, não precisamos pedir nada, nós só precisamos reconhecer. Quando nós passamos a reconhecer que nós somos oriundos da fonte, oriundos daquilo que tudo é, oriundos de todo esse manancial que nós verdadeiramente somos, não nos falta nada. E aí, às vezes, a gente se vê enredado em situações onde nós precisamos resolver algum problema que é dos outros e aquilo acaba vindo para o seu campo. Precisamos entender também qual é a fala que essa pessoa está repetindo. Porque tudo que ela está falando está se fazendo carne, está se fazendo osso, percebem? Então, tudo que o outro também está falando está se fazendo visível na vida dele. Então, às vezes, a gente não consegue muito ajudar nesse sentido. A ajuda é numa emanação para que o outro consiga ver e vivenciar aquilo que ele é, porque no momento que ele faz isso, já se dissipa e o próprio problema se dissolve e resolve. Então, muitas coisas são daquilo que a gente fala e repete para gente. Tem que resolver, tem que não sei o quê. Não, não tem que nada. Vai se resolver à medida que você coloca a luz da consciência ali. Porque é o que você é. Você simplesmente reverbera, você fala, você vive, você experiencia isso. Isso é iluminação, isso é espiritualidade. Isso é o mais alto teor de autoconhecimento. Acreditem. Então, eu acho que foi muito legal esse momento hoje, né? A gente já começou a caminhar assim para essa pessoinha, esse eguinho, né? E, gente, não tem relacionamento que sobreviva com muito ego, porque o ego não existe. Relacionamentos, eles só conseguem fluir e serem saudáveis quando é de ser para ser. Porque aí é um compartilhamento, é um transbordamento. O ego, ele diz que quer paz, até Eckhart fala isso, mas ele não quer paz, ele quer conflito. Sabe por quê? No conflito, ele existe. Lembra que eu falei para você? Existir é destacar, se destacar. Então, fica querendo sempre se destacar. Todas as vezes que vocês se perceberem assim, sai disso, corre disso, que é o ego tentando sobreviver. Porque como ele não existe, ele precisa se destacar o tempo todo. E o ser, ele é a eternidade. Então ele não tem a necessidade de se destacar. Ele simplesmente é fluido e constante o tempo todo. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e vamos deixar prontinho, daqui a pouco já vai estar pronto, a gente coloca lá na plataforma, quem quiser escutar de novo. E vamos lá, né? Esse nosso processo de entender esse eu, compreender esse conhecimento racional
fazer esse processo desse conhecimento silencioso, observar essas emoções. Lá na frente a gente vai falar também sobre emoções, mas vamos nos familiarizando com isso e aos pouquinhos nós chegamos lá. Quer dizer, nós já estamos lá, sempre, em presença, em consciência. Muito obrigada e até a próxima. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, um comentário, estou aqui para vocês. Pode abrir o microfone se quiser e perguntar, tá bom? Se eu conseguir responder, eu consigo, meu eu superior consegue. Não, tá tudo bem? Ninguém quer falar? Acho que não, né, amor? Então, encerra aqui a gravação, amada. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Sou consciência, sou presença. Ah, peraí que a Plínea abriu. Ah, fechou. Só para dar boa noite mesmo. Obrigada, Adriana. Ah, tá Foi muito bom. boa a aula. Gostou? Ah, que bom. Tá abrindo assim, Plínea? Tá conseguindo ficar mais claro? Sim, sim, estou descortinando muita coisa, como sempre. Sou muito Ah, grata que a bom. você. É isso aí, vamos em frente. Estamos Tá juntos nessa jornada. Um beijo, bom. querida. Tchau, tchau.